RCP Notícias. Estimado amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, boa tarde, já são 13 horas. Seja bem-vindo ao Jornal desta hora. Vamos conhecer os títulos dos principais assuntos a serem abordados. O Governo quer eliminar do Código Civil a possibilidade de menores de 16 anos poderem contrair matrimónio com o consentimento dos pais. PAICV quer explicações do Governo sobre fundos públicos e o financiamento do Banco Mundial anunciados para a compra dos 4 navios prometidos e o paradeiro dos Besbos. O Ministro do Mar anuncia consórcio espanhol, constituído por 3 empresas, para gerir o complexo de pesca do Porto Grande. O governo norte-americano começa a rastrear redes sociais de imigrantes e solicitantes de visto e pode negar solicitações de benefícios de imigração. Trégua na implementação do tarifaço entre Estados Unidos e Europa, agravamento das taxas alfandegárias a produtos chineses. Amigo ouvinte da Rádio Cabo Verde, muito boa tarde. Um consórcio espanhol que inclui o grupo Ubago, Gelsa e Mercadona vai gerir o complexo de pesca do Porto Grande. O processo de negociações deve ficar concluído em finais de maio e tem como ponto de fundo 3 aspectos considerados importantes, sendo um deles a descontinuação do tratamento do pescado no Porto Grande. A informação foi confirmada pelo Ministro do Mar, Jorge Santos, em balanço da visita de trabalho efetuada ao Reino da Espanha, e na conferência de imprensa esteve Milo Rodrigues. Ao confirmar as negociações, Jorge Santos realça que a boa gestão do complexo de frio do Porto Grande é crucial para o fortalecimento do setor pesqueiro nacional. Com esta parceria, espera-se que a gestão do complexo de frio se torne num modelo de eficiência, contribuindo para o desenvolvimento sustentável do setor pesqueiro e beneficiando toda a cadeia produtiva. Essas 3 empresas estão a negociar com a Enapor um acordo de concessão dessas instalações com 3 pontos no caderno de encargos. Primeiro ponto, acomodar todos os trabalhadores. Segundo ponto, descontinuar a transformação lá, para não cairmos no problema ambiental que nós tivemos no passado, do cheiro. Terceiro, ampliar a capacidade de estoque neste momento. E para isso vai haver investimentos. E são investimentos importantes. E é nesse processo que se está. Eu não posso avançar mais dados, porque essa negociação está sendo dirigida pela empresa Enapor, que é concessionária dos portos de Cabo Verde e que tem a sua responsabilidade em assinar o acordo e fiscalizar o mesmo acordo a bem da pesca. Quanto à capacidade de armazenamento, a meta é chegar a 10 mil toneladas para otimizar a gestão do espaço, mas também beneficiar as conserveiras do país que precisam de infraestruturas eficientes para as suas operações. Temos um timing até finais de maio para finalizar esse processo de negociação. Já passamos essas fases da reversão, da acomodação dos trabalhadores, resolução dos salários e agora a última fase, que é a fase também não menos importante, que é assinar com esse grupo. Mas negociamos, dialogamos, visitamos as suas empresas em Espanha e vimos que são parceiros importantes e que podem sim trazer um up no desenvolvimento e principalmente para a retoma da reexportação de pescado, do transbordo de pescado no Porto do Mindelo. Tudo isso é negócio também para a Enapor. O aumento da capacidade de armazenamento e a descontinuidade da transformação de pescado no Porto Grande fazem parte das melhorias previstas nesse negócio de concessão que deve ficar concluído em maio. E o PAICV reagiu hoje ao anúncio do Governo sobre a construção de um navio para as ligações interilhas. Fê-lo da voz do deputado João do Carmo, que lançou mão de uma cronologia dos factos para justificar as críticas do partido ao anúncio do Governo. Em 2019, o Governo decidiu de forma unilateral, sem envolvimento da sociedade civil e sem transparência, concessionar o mercado dos transportes marítimos interilhas a um monopólio estrangeiro em regime de exclusividade por 20 anos. Um contrato leonino, feito à porta fechada, sem a devida auscultação nacional e que compromete o presente e o futuro da mobilidade
entre as nossas ilhas. Tudo isso sob a promessa de previsibilidade, eficiência e a introdução de 4 navios roll-on roll-off com menos de 15 anos de uso. A propaganda foi intensa, mas a realidade foi cruel. A concessionária não cumpriu nenhuma das promessas. O PICV alertou desde o primeiro momento. Portanto, alertamos que este caminho era perigoso e contrário ao interesse nacional. Mas o governo, como sempre, fez ouvido de marcador. João do Carmo lembra ainda que em 2023 o governo anunciou a compra de 4 navios novos, uma promessa que, sublinha, nunca se concretizou. Disse que 2 desses navios já tinham financiamento garantido pelo Banco Mundial, no valor de 15 milhões de dólares e que estariam no país até final de 2023. Hoje é abril de 2025. Onde estão os navios? Onde está o financiamento do Banco Mundial? Onde está a prestação de contas ao povo de Cabo Verde? Mais uma vez, os cabo-verdianos ficaram literalmente a ver navios. O deputado do PICV vai mais longe e acusa o governo de andar em campanha permanente com anúncios pomposos e resultados nulos. O PICV, acrescenta João do Carmo, quer explicações do governo sobre os fundos públicos e o financiamento do Banco Mundial anunciados para a compra dos 4 navios prometidos e o paradeiro dos mesmos. Um trabalho do jornalista Carlos Aboris. E o polo da Escola de Hotelaria e Turismo em São Vicente deverá estar em funcionamento até o final deste ano. A expectativa é do Ministro da Promoção de Investimentos e Fomento Empresarial e Ministro da Modernização do Estado e da Administração Pública, Eurico Monteiro, avançada no final da sua visita à ilha de São Vicente. A Patrícia Martins tem uns pormenores. O balanço da visita foi feito à saída da Proempresa. O ministro Eurico Monteiro diz que valeu a pena os contactos com as estruturas sob a sua tutela. Valeu a pena ter visitado as diversas instituições aqui que fazem parte do nosso ecossistema. Fundamentalmente, o Instituto de Emprego e Formação Profissional, também a Escola de Hotelaria e Turismo e agora a Proempresa. Consegui, portanto, recolher um conjunto de informações que mostram muito claramente que o ecossistema está a funcionar e a responder com um nível, digamos acima até do razoável, às necessidades e às expectativas das pessoas e dos empreendedores de uma forma geral aqui em São Vicente. Conhecemos alguns constrangimentos. Ainda tive a ocasião de referir a questão que é, digamos, um desejo muito vivo e muito intenso que diz respeito à questão da formação profissional, designadamente um centro de formação profissional com instalações próprias e com equipamentos e meios que estejam à altura de responder às necessidades da ilha, em termos de formação profissional, numa articulação muito estreita com o mercado. Estamos muito interessados nisso, em tentar localizar o lugar ideal e também, digamos, trabalhar já num esboço de projeto que seja mais adequado, portanto, para a ilha. Dificuldades encontradas também quanto à Escola de Hotelaria e Turismo, constrangimentos que estão a ser resolvidos, o que leva Eurico Monteiro a perspectivar o seu funcionamento antes do final do ano. As coisas já estão, digamos, encaminhadas para que haja um espaço apropriado para criar aqui uma outra dinâmica da Escola de Hotelaria, portanto, Turismo, e nós pensamos que muito a breve trecho, antes do final deste ano, teremos essa parte concluída, se tudo correr bem, e parece que está, portanto, a correr bem, e acho que será uma resposta, portanto, muito forte em termos de instalações. Já estamos a tentar fechar a questão, portanto, das instalações, também os equipamentos, também parece um problema que já está também ultrapassado, já está resolvido, e, portanto, creio que faltam alguns detalhes para nós completarmos esse processo, e esperamos que muito antes do final do ano se possa inaugurar esse polo aqui da Escola de Hotelaria e Turismo e com uma capacidade acima da média e, portanto, com a capacidade de responder plenamente, creio eu, às necessidades aqui de São Vicente. Polo da Escola de Hotelaria e Turismo em São Vicente, em funcionamento antes do final do ano, diz o ministro Eurico Monteiro, que termina hoje a sua visita à Ilha do Monte Cara. Especialistas nacionais e internacionais debatem as últimas tendências mundiais num seminário dedicado ao impacto da inteligência artificial na aprendizagem e na gestão sustentável, os desafios e as oportunidades que esta tecnologia emergente traz para diversos setores da sociedade. A Dina Almeida tem uns detalhes. O seminário aborda a forma como a inteligência artificial está a transformar a maneira
como o conhecimento e a aprendizagem estão a ser capturadas, impactando inclusive profissões tradicionais. A automação impulsionada pela inteligência artificial já se faz sentir em funções administrativas, exigindo que as organizações se adaptem a esta nova realidade sem descurar o fator humano, descreve Carlos Graça. Insere-se dentro daquilo que são as tendências mundiais e, portanto, achamos importante, dentro do contexto atual, olhar para isto e pensar como é que as organizações se podem adaptar, tendo em conta não só a evolução da tecnologia e a inovação que é preciso introduzir nas organizações, mas também depois o fator humano, não é? Porque as organizações continuam a ser essencialmente processos e pessoas, e as pessoas continuam a ser muito importantes, apesar de tudo ainda fazem a diferença. Se por um lado a inteligência artificial facilita, por outro, exige que os utilizadores mantenham o pensamento crítico, a criatividade e a capacidade analítica. Isto pode aqui criar algum desafio que é tornar-nos um pouco preguiçosos. Portanto, nós estamos a olhar muito para isto e fazemos o trabalho mínimo, digamos assim, porque as plataformas devolvem-nos isto. O que é fundamental? É continuarmos a exercer as nossas capacidades enquanto humanos, a questão da criatividade. As perguntas são fundamentais, a nossa capacidade de raciocínio, de lógica, a capacidade analítica, essas vão permanecer. A inteligência artificial ainda não se vislumbra a substituição, por exemplo, de criar conexões enquanto humanos, não é? Casos práticos de como a inteligência artificial está a ser aplicada na monitorização de riscos climáticos e no acompanhamento de impacto ambiental, áreas cruciais para a sustentabilidade, especialmente num país como Cabo Verde, faz parte da programação. Está a ser apresentado um estudo de caso relacionado com a utilização de plataformas de aprendizagem numa companhia seguradora nacional. Vamos ter a participação de 2 especialistas internacionais que lidam já com toda esta questão, nomeadamente a nível da sustentabilidade, muito orientado, por exemplo, para a questão do ambiental, porque também a este nível tudo está a ter aplicações diversas, de forma a monitorar, por exemplo, riscos climáticos, que é uma das coisas que se fala muito aqui no nosso país. Impacto da inteligência artificial na aprendizagem e na gestão sustentável em debate na cidade da Praia. E em São Felipe, Ilha do Fogo, os taxistas voltam a reivindicar a criação de paragens para táxi no sentido de melhorar as condições de trabalho. O Elcio Andrade conta-nos os detalhes. Na sequência da manifestação realizada por causa dos acidentes provocados por animais à solta em algumas vias de São Felipe, os taxistas voltaram a reivindicar a criação de paragens para táxi na cidade de São Felipe. Segundo os motoristas, as paragens praticamente já não existem e as tradicionais neste momento não estão devidamente sinalizadas, o que tem criado enormes dificuldades no dia a dia. Kevin Gonçalves, Paulo Pires, presidente da Associação de Táxi de São Felipe, e Bari Cardoso falaram à RCV. Nós taxistas nunca tem paragem. Nós onde é que do beco para o para. Se do para, do está chorado para o Ciro Dila. Para nós que tem paragem. O único cabo que do pode para mais certo para ninguém que entrar no Dila é parte da nossa casa. Não está no do chamar mas já chega a hora de ter um paragem. Pô, esta paragem para todo tipo de transporte. Para táxi não coisa tem ainda, haja solução. Do Giro tinha feito uma reunião que mostrava tinha alguns lugares que também ia ser colocado sinais de paragens para táxi. Mas até o momento é que resolvido, é que fazido, porque até ainda está naquele, só hoje a cidade tem ainda está colocado sinais. E cada dia está pondo num cabo, está atrás do pequeno outro. Então essa questão se arrasta. Lamentável, triste lamentável, por causa, às vezes, do ter nosso carro um pouco mal, às vezes a economia está abaixo, para o nosso lado, então fica atrás toda hora, está roda, sem necessidade. Então nós também temos oportunidade na cidade por ter uma maneira melhor de levar nosso trabalho dia a dia. Perante as dificuldades enfrentadas diariamente, os taxistas apelam às autoridades municipais no sentido de melhorar as condições de trabalho da classe, sustentam ainda que as paragens devem ser criadas em pontos estratégicos e nas principais vias da cidade, facilitando assim o serviço prestado. Nós mesmo temos paragens principalmente diante de mini-mercados, que é ponto principal diante de mini-mercado. Porque se teu, duas paragens, pelo menos que é o ponto principal que tu pode pegar passagem na rua Pedronal de Bila. Tem que jogar essa questão para hoje assim, se taxistas têm, para evitar também se a pessoa está para pegar mal de táxi, porque a área que boca tem um lugar de ficar, tem que circular e depois também tem aquele problema com a polícia. Para na cada setor, na cada cabo de comércio, tem que ter uma paragem, outras paragens, onde pode
ter um recurso melhor. E que ali, com o tempo a frente, não se tudo sociedade. A Associação de Táxi de São Filipe manifestou a intenção de se reunir com a Câmara Municipal a fim de resolver a situação. 13 horas mais 15 minutos, Jornal da Tarde da Rádio de Cabo Verde. O governo quer eliminar o casamento de menores de 16 anos mediante o consentimento dos pais. Por isso, irá rever o conceito de emancipação previsto ainda no Código Civil. A informação foi avançada hoje pela Ministra da Justiça, Joana Rosa, durante uma visita a várias instituições que estão sob a sua tutela. Uma visita acompanhada pelo jornalista Carlos Santos. Para além da modernização e digitalização dos documentos no Arquivo Nacional de Identificação Civil, nos cartórios e nas conservatórias, o Governo, diz a Ministra da Justiça, está empenhado em melhorar a prestação e a celeridade dos serviços prestados aos cidadãos. Um investimento que, sublinha Joana Rosa, pretende também reforçar a segurança jurídica dos documentos. O sinal que nós temos dado é de reforço aos serviços de inspeção, é de modernização, porque com a modernização elimina-se a margem, eu diria, de falsificação, isso é um ganho, mas sobretudo também de serviços e de denúncias que as pessoas devem sempre poder apresentar. A Ministra da Justiça reconhece que é preciso reforçar as campanhas de sensibilização quanto às vantagens do Portal da Justiça. Com os serviços online que nós temos hoje, as certidões predial, matricial, registro criminal, óbito, isso tudo vai facilitar a vida às pessoas, mas também a própria renovação do CNI. A renovação do CNI também pode ser online. De modo que somos todos interpelados a sensibilizar, a trabalhar a sensibilização para que as pessoas possam aderir a esses mecanismos novos. Joana Rosa anunciou também para breve a instalação no Hospital Agostinho Neto de um balcão para a recolha de dados biométricos dos recém-nascidos, com vista à emissão do Cartão Nacional de Identificação. Temos um balcão que vamos a inaugurar dentro de pouco tempo de CNI à nascença, no Hospital Central da Praia. Isso tudo são medidas que nós estamos a tomar para que possamos reduzir o número de crianças sem registro. Da nascença ao casamento, o Governo quer eliminar a possibilidade de casamentos de menores de 16 anos, como prevê ainda o Código Civil. Este é um instituto antigo e que permite casamento de 16 anos, menores de 16 anos, com aceitação dos pais. Há um procedimento prévio de aceitação dos pais para a realização desse casamento. O que nós estamos a fazer, porque é uma matéria que tem sido muito debatida ao nível dos relatórios UPR, nós vamos alterar a lei e, portanto, eliminar esse instituto. A partir da eliminação do Instituto de Emancipação, o casamento terá que ser com maioridade de 18 anos. Uma visita a todo o gás aos serviços dos registros e notariado para mostrar os avanços e os projetos em curso, tudo, segundo Joana Rosa, para facilitar a vida aos cidadãos. E o Instituto de Medicina Legal registra mais de 190 vítimas de agressão sexual e anuncia o primeiro estudo genético em Cabo Verde. Conforme a presidente do Instituto, Neida Sena, desde a criação do Instituto, apesar da subnotificação entre os homens, o número de denúncias tem aumentado, um progresso atribuído às campanhas informativas promovidas pelos meios de comunicação social. Os dados foram divulgados durante uma formação direcionada a jornalistas e estudantes de comunicação, com o objetivo de reforçar a parceria estratégica entre o Instituto e os órgãos de comunicação, garantindo mais rigor, continuidade e responsabilidade no tratamento das notícias sobre crimes sexuais. Edna Barros tem os pormenores. Durante a formação foram analisados casos mediáticos ocorridos em Cabo Verde, com o intuito de mostrar à imprensa como são realizados exames parciais, como é feita a avaliação e a orientação dos casos e qual o papel do Instituto de Medicina Legal no apoio à justiça. E Neida Sena avançou que os casos que mais atendem são relativos a crimes sexuais e avançou dados do último ano. Mas desde que começamos aqui na nossa instituição, há 1 ano e poucos, tivemos 142 vítimas de agressão sexual de sexo feminino e tivemos 52 de sexo masculino. Temos notado um aumento de denúncia do sexo masculino, não aumento de caso, mas há uma tendência a não denúncia de caso de sexo masculino, por vergonha, eu acredito, mas ultimamente temos notado um aumento de denúncia que nos tem satisfeito muito e eu acredito que o papel preponderante foi vosso, com spot publicitário, com informações. Conforme Neida Sena, o trabalho do Instituto começa muitas vezes com informações veiculadas
reveladas pelos órgãos de comunicação, daí destaca a necessidade do reforço da aliança entre as partes. No intuito de mantermos a mesma linguagem, a vossa informação chega primeiro, é mais credível, é aquela informação que fica. E este é o objetivo, que a informação seja não só credível, não só fiável, mas também seja continuada. Na ocasião, a presidente do Instituto de Medicina Legal e Ciências Forenses, Ineida Sena, anunciou a realização do primeiro estudo genético da população cabo-verdiana, cujos resultados poderão ser conhecidos ainda este ano. Com esse estudo conseguimos ver o nosso perfil genético. É um estudo que nunca foi feito aqui em Cabo Verde. Já foi feito vários estudos relacionados com o perfil genético das antigas colônias portuguesas. Não um estudo intrometido e direcionado à nossa população. Como sabemos, somos misturados. Vamos começar com o perfil genético, mas posteriormente esse estudo vai nos ajudar a elucidar muitos outros trabalhos que podemos dar continuidade só através desse estudo. Vai ser ainda este ano? Acreditamos que sim. Informações avançadas pelo Instituto de Medicina Legal no âmbito da segunda edição da formação sobre a atuação da Medicina Legal e Ciências Forenses, com foco especial nos crimes sexuais e no impacto da comunicação social. E os primeiros resultados do estudo genético devem ser conhecidos ainda este ano. O amigo ouvinte está em sintonia com a Rádio Cabo Verde, já são 13 horas mais 21 minutos e meio. A segurança do país foi objeto da declaração política do PAICV, através da deputada Carla Lima. O PAICV afirma que, contrariamente àquilo que o governo vem propalando, a criminalidade aumentou nos últimos tempos. O PAICV acusa o governo de levar em conta apenas os dados da Polícia Nacional e de ignorar o relatório do Ministério Público. A UCID confirma que a criminalidade está presente, fenómeno que sobrecarrega a Polícia Nacional em São Vicente, que conta com agentes que já são insuficientes para fazer face à demanda. O MPD argumenta que a criminalidade diminuiu se comparado com os dados de 2015 e acusa o PAICV de só querer criar alarme. O governo admite que tenha havido picos de insegurança no Mindelo e aqui na praia, mas defende-se assegurando que medidas foram tomadas em tempo real para reverter a situação. Quanto aos dados da criminalidade, a ministra Janine Lerge explica que os dados da Polícia Nacional e do Ministério Público dizem respeito a base de referências diferentes. A Joana Lopes acompanhou e tem os detalhes. O PAICV diz convicto que há evidências de que a criminalidade no país está a aumentar e dá conta da excessiva subnotificação por parte das pessoas por não acreditarem que as suas queixas fazem alguma diferença. A deputada Carla Lima, a quem coube a declaração política do PAICV hoje no Parlamento, explica que enquanto os dados da Polícia Nacional apontam para a redução da taxa de criminalidade, o relatório do Ministério Público fala de um aumento considerável. Enquanto a Polícia Nacional em 2024 registra pouco mais de 20 mil ocorrências, o Ministério Público assinala no seu relatório anual a movimentação de 90.031 processos, num crescimento de 4,3% em relação ao ano anterior. Estamos também a falar da entrada de 32.239 novos processos crimes, representando um aumento de 18,5%. Os processos por homicídio aumentaram 11,5% e observou-se um crescimento de 1,4% nos processos por crimes sexuais, totalizando 644 novos casos, dos quais quase a metade referem-se a abusos sexuais de crianças. Registrou-se um aumento de 12,5% nos processos relacionados a crimes contra a propriedade, com destaque para roubos e furtos qualificados. De quase 12 mil processos, entre o número de ocorrências registadas da polícia e os dados de processos crimes entrados no Ministério Público, revela claramente que aumentou e os dados revelam que estamos perante um novo pico de criminalidade não verificado desde 2021. Do lado do MPD, o líder da bancada parlamentar, Celso Soares, diz que dados científicos apontam para a diminuição da criminalidade, assegurando que o que quer o PAICV é alarmar a população. Agora, uma pergunta que eu faço aqui ao PAICV. Em 2015, a taxa de criminalidade, sabiam quanto é que era? 8,9%. E hoje, 6,1%. Decresceu ou não decresceu? A taxa de criminalidade não é a percepção, não é o que o PAICV quer. A ciência diz
que é calculada por 100 mil habitantes. E os dados foram aqui apresentados. E vocês apresentem então factos, apresentem dados, mas não percepção, com o único propósito de alarmar a população cabo-verdiana. Por sua vez, a UCID fala de stress dos agentes que são insuficientes para repor a segurança. A verdade é que a criminalidade está presente e caberá sempre ao governo essa responsabilidade maior de garantir a estabilidade emocional e a segurança a todos os cidadãos cabo-verdianos. A Ilha de São Vicente, nestes últimos dias, tem tido um trabalho da polícia notável, até que começa-se a dizer que os polícias já estão cansados, porque o número de efetivos é realmente baixo e, portanto, a carga horária que os polícias estão a ter começa a ser muito grande e isso acaba por criar um stress nestes mesmos polícias, o que não é bom para a garantia de segurança. E a ministra Janine Leles, em representação do governo, admite que nestes dias registrou-se picos de insegurança tanto em São Vicente como na praia, mas medidas foram tomadas para repor a normalidade. É verdade que nos últimos tempos teve-se uma situação de pico de criminalidade em São Vicente. O governo reagiu, foi introduzido um modelo de patrulhamento diferenciado, igualmente na praia, mas não se deve pôr em causa os dados da Polícia Nacional porque existem dados do Ministério Público. A base de referência do Ministério Público é o ano judicial e a base de referência da Polícia Nacional são as ocorrências ao longo do ano. Declarações dos diferentes sujeitos parlamentares sobre a segurança no país, hoje no Parlamento. E no Parlamento, a seguir a declaração política, os deputados estiveram a debater outros temas, de outras perspectivas. O Eugênio Teixeira acompanhou tudo. Eugênio, boa tarde. Conta-nos o que mais aconteceu no Parlamento. Boa tarde. Como disseste bem, depois da declaração política do PAICV, entrou-se nas questões gerais que, com o município de Santa Cruz a dominar, o deputado do PAICV, Carlos Rodrigues, falou dos 54 anos do município, celebração no mês passado. Ele a reconhecer os ganhos que o município do interior de Santiago Norte, tem tido ao longo destes 54 anos, mas também falou dos desafios e pediu mais investimentos, com realce para o setor da agricultura. É necessário apostar na modernização da agricultura com a introdução de novas técnicas agrícolas e formação qualificada em técnicas contemporâneas que são cruciais para aumentar a produção e garantir a sustentabilidade do setor. A valorização do setor agrícola também pode ser uma oportunidade para promover o turismo, especialmente o turismo rural, que atrai visitantes interessados na cultura, na natureza e nas tradições locais, com a criação de infraestruturas básicas para apoiar o turismo rural, como alojamento sustentável, trilhas de observação e experiência imersivas na produção agrícola. Santa Cruz tem uma rica herança musical que deve ser reconhecida e preservada. Cachás e Nhanácia Gomes são ícones da música popular cabo-verdiana e o reconhecimento do seu legado ajudaria a fortalecer o turismo rural. Os pedidos do deputado do PAICV para Santiago Norte, Carlos Rodrigues. Logo a seguir, usou da palavra a deputada do MPD também para Santiago Norte, Carmen Martins, que destacou igualmente o mês de março. Ela disse que março é especial para esse município e a dizer que o deputado Carlos Rodrigues, do PAICV, reconheceu a visão do MPD, a visão segundo Carmen Martins, traçada pelo MPD depois de 2016, visando o desenvolvimento de Santa Cruz. Desde 2016 que MPD assume a governação do país, MPD identifica como pontos para trabalho e para progresso de Santa Cruz e para trazer a contribuição naquele que é Cabo Verde. Porque me lembra claro, antes de 2016, frase central de Santa Cruz, nós é pobre. Que ele aqui não está falando, hoje não. Ulisses Correia e Silva, a partir do momento que ele entra na governação, chega daquela frase ali. Já chega, nunca creio bem mais. E hoje que tem vez
vezes que não pisa na Santa Cruz para trabalhar, que não está ouve essa frase, para nós é uma grande potência. E o que aponta lá é aspectos que durante momentos que não está fala de Santa Cruz e ser contribuição na realidade de Cabo Verde, ser devidamente identificado e é nisso que nos trabalha. Já o deputado Orlando Dias disse que se deve reconhecer o trabalho feito por todos os governos, sejam centrais e locais, portanto, tanto governos do PICV como do MPD, e não se estar aqui com o protagonismo de quem fez mais ou quem fez menos, mas sim valorizar tudo o que foi feito pelos sucessivos governos centrais e locais e realçar a importância de se projetar o futuro. No mês com perspectiva, Santa Cruz mês de Cusé, indústria de transformação de produtos. Nós aceleramos da agricultura na Cabo Verde. No mês de polo universitário, porto de águas profundas. No mês de ajuda pessoas como suas casas, tem um grande déficit habitacional em Santa Cruz. No mês de melhora a saúde. No mês de transforma centro de saúde de Perabarejo no Hospital Regional de Santiago Leste para cobrir Santa Cruz, Calheta e órgãos. No mês de continua, desanalisa a para reforça a agricultura na Conselho. No mês de luta contra o desemprego, no mês de deixa de desemprego, no mês de cria mais emprego para pessoas, no mês de cria riqueza, no mês de um porto de águas profundas para ter ligação Santa Cruz, Maio e Boa Vista. E no mês de também coloca nossos produtos na hotéis de Cabo Verde. Para isso não tem que industrializar não só Cabo Verde, mas em especial, nesse caso, Santa Cruz. Santa Cruz, então, em destaque nas questões gerais. Houve outras intervenções de outros deputados, também a falar sobre Santa Cruz, o seu passado e a necessidade de mais desenvolvimentos para mais projetos para o desenvolvimento deste município da região de Santiago Norte. Depois entrou-se na discussão da especialidade a continuação da proposta de lei que procede à 5ª alteração ao Código Eleitoral, este assunto que terá continuidade no segundo período da tarde, a sessão que, portanto, os deputados que estarão de volta a partir das 14h45 e a rádio também a marcar presença para a transmissão. Obrigado, Eugênio Teixeira. 13h mais 32 minutos. Cabo Verde avança com o Plano Nacional de Comunicação de Risco e Engajamento Comunitário para Emergências de Saúde Pública, afirma o consultor Gilton Almada. O plano está a ser elaborado pelo Instituto Nacional de Saúde Pública com o apoio do Unicef, também da Organização Mundial da Saúde, e será uma ferramenta estratégica para lidar com diversas emergências de saúde ao longo dos próximos anos, conforme avançou o consultor Gilton Almada, à margem de uma formação sobre comunicação de risco e engajamento comunitário para profissionais de saúde e parceiros envolvidos em emergências de saúde pública. Ednei Barros tem os pormenores. O consultor especializado em comunicação de risco, Gilton Almada, que atua tanto em Cabo Verde quanto no Brasil, destacou a importância desse Plano Nacional de Comunicação de Risco e Engajamento Comunitário para Emergências de Saúde Pública, que abrange o período de 2025 a 2028 e que será atualizado anualmente. Ele é um plano que anualmente vai ser avaliado. Na verdade, cada emergência se avalia o plano de comunicação que está sendo executado, né, a estratégia de comunicação que está sendo executado, mas a gente espera que ele, né, com um prazo aí de 4, 5 anos, ele não necessite fazer grandes mudanças, né? A gente tem algumas emergências que são desastres, surtos, epidemias, isso, né, gera uma crise, gera um risco muito grande para a população. Então o plano tem as diretrizes, né, gerais. Mais tardar, acredito que nos próximos meses esse plano já vai estar consolidado, inclusive com todo mundo informado e com ele acessível. E durante a formação promovida pelo INSP e Unicef sobre comunicação de risco e engajamento comunitário, o consultor e também formador abordou os desafios enfrentados em situações de emergência, como o combate aos rumores e a necessidade de engajar líderes comunitários e religiosos na disseminação de informações. Fazer uma comunicação articulada com todas as instituições. Todas as instituições que atuam na comunicação de risco, numa crise, elas têm que se antecipar na informação.
e sempre estar monitorando essas notícias falsas para poder esclarecer a população o que deve ser feito e por que é falsa aquela informação. Mas uma coisa bastante fundamental nessa questão é ser o primeiro. Então, não se esconder, não demorar a responder. Por isso, é também importante se preparar para fazer a comunicação adequada, não a emergência. Esse é um desafio, de combater as notícias falsas, os rumores. Outro desafio é de fazer o engajamento da comunidade. O objetivo de uma mensagem em uma emergência não é apenas informar, mas também mudar comportamentos. Por isso, segundo o formador Gilton Almada, é crucial envolver todas as partes da comunidade para promover uma comunicação assertiva. Já são 13 horas mais 36 minutos. Sensivelmente, o governo dos Estados Unidos da América, através do Serviço de Cidadania e Imigração, começa a rastrear as redes sociais de imigrantes e solicitantes de visto para monitorar a atividade antissemita de estrangeiros das redes sociais e o assédio físico de indivíduos judeus com motivos para negar solicitações de benefícios de imigração, disse a agência do Departamento de Segurança Interna num comunicado. A medida vai afetar imediatamente aqueles que solicitam o status de residente permanente legal, estudantes estrangeiros e aqueles afiliados a instituições educacionais ligadas a atividades antissemitas. O governo norte-americano está a tentar deportar alguns estudantes estrangeiros, revogou vários vistos e alertou as universidades sobre cortes de verbas federais devido aos protestos pró-Palestina. Ativistas e especialistas em direitos humanos têm condenado o governo de Donald Trump, que, segundo eles, ameaça a liberdade de expressão e é semelhante à vigilância e à exclusão de imigrantes. A Fundação para os Direitos Individuais de Expressão disse que o governo de Donald Trump estava formalizando práticas de censura. E o presidente francês Emmanuel Macron disse esta semana que o reconhecimento do Estado palestiniano pela França pode ocorrer no próximo mês de junho, durante uma conferência que presidirá com a Arábia Saudita nas Nações Unidas em Nova Iorque. O anúncio de Emmanuel Macron foi saudado como um passo na direção certa pelo ministro dos Negócios Estrangeiros da Palestina. Já do lado de Israel, a notícia não foi bem recebida. O ministro dos Negócios Estrangeiros israelita criticou as intenções da França e considerou que será uma recompensa ao terrorismo. O governo de Israel escreveu nas redes sociais que o reconhecimento unilateral de um Estado palestiniano fictício é uma recompensa para o terrorismo e um impulso para o Hamas. Cerca de 150 países já reconhecem o Estado da Palestina. Em maio de 2024, a Irlanda, a Noruega e também a Espanha tomaram a mesma posição, seguidas pela Eslovénia no mês de junho. No entanto, a solução dos dois Estados continua a ser rejeitada pelo primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu. E o presidente norte-americano afirmou que vai aumentar para 125% as taxas alfandegárias sobre os produtos chineses importados pelos Estados Unidos da América. Numa publicação na rede social que usa com frequência, Trump disse que a nova taxa seria aplicada com efeito imediato e que a decisão foi tomada devido à falta de respeito que a China tem demonstrado pelos mercados mundiais. Na mesma publicação, Donald Trump disse que tinha autorizado uma pausa de 90 dias nas tarifas para mais de 75 países que tinham tentado negociar com Washington sem retalharem de qualquer forma ou feitio contra os Estados Unidos desde que o pacote de taxas do dia da libertação foi anunciado. Mesmo quando setores vários dependem do mercado externo, a China até o momento dispensou as ofertas para negociar as tarifas de Donald Trump. O Banco Central Chinês pediu aos principais bancos estatais do país que reduzam as compras de dólares norte-americanos. A China é também o segundo maior detentor da dívida norte-americana e nos últimos dias começou a vender os seus títulos do Tesouro ao mercado. O movimento levou outros investidores a fazerem o mesmo e, como resultado, os papéis perderam valor e os rendimentos tiveram que subir, o que na prática compromete ainda mais o déficit norte-americano, pois encarece novos empréstimos. Ontem, a Organização Mundial do Comércio disse que a escalar de tensões pode reduzir o comércio entre os Estados Unidos e a China em até 80%, o que poderia levar a uma queda do produto interno bruto global no longo prazo de quase 7%. A União Europeia decidiu hoje suspender também por 90 dias a primeira ronda de tarifas contra os Estados Unidos. A Comissão diz que quer dar espaço às negociações e, se não resultar, aí vai avançar com uma lista de contramedidas, de acordo com um porta-voz da União Europeia. Já temos 13 horas mais 39 minutos e meio, praticamente no final deste jornal. Vejamos agora como é que está o movimento aéreo e marítimo do arquipélago. Em relação à movimentação aérea, temos neste momento um aparelho ATR, é da Azul, um ATR 72600 da Azul, uma companhia brasileira,
Partiu da Ilha do Sal, certamente que vai para o Brasil, mas deve, antes de chegar na parte continental do Brasil, fazer alguma paragem no arquipélago Fernando de Noronha, pois não deve ter alcance para chegar mesmo aí no espaço continental do Brasil, este ATR. Da Ilha de São Vicente partiu um aparelho da TAP que vai para Lisboa, com a chegada prevista na capital portuguesa às 6h46, e da Praia também já deixou o aeroporto da Praia um outro avião também da TAP, e deve aterrar em Portugal, a Lisboa, às 6h38. De resto, nenhuma outra informação relevante em termos de movimentação interna, a não ser aeronaves que vão para o Sal e Boa Vista no transporte de turistas. Pela via marítima temos neste momento a navegar o Dom Tututa, que aproxima-se do extremo norte de Santiago, vem de São Vicente, e deve atracar aqui no Porto da Praia por volta das 17 horas. Dom Tututa. O Liberdade está no Porto de Furna, em São Filipe, não, Furna, na Brava, o Liberdade, e a sul da Ilha do Fogo, no extremo sul, está o navio oceanográfico Meteor, que estava antes em Santo Antão e continua então as suas atividades de pesquisa. Desta feita está no extremo sul da Ilha do Fogo, mais ou menos abaixo da localidade de Salto. Está então este navio que transporta vários cientistas e também engenheiros de várias áreas que estão a estudar os nossos mares, e a bordo está um dos especialistas nacionais, que é o Rui Freitas, para além de outros também docentes da UTA. Então falemos agora do movimento das marés, bem como que nos dizem as tabelas solares em relação aos melhores momentos para a pesca. Para esta quinta-feira, 10 de abril, o sol despontou às 6h22 e 55 segundos, o pôr do sol será às 18h47 e 33 segundos. A lua está na fase gibosa crescente, vai se pôr pelo leste quando forem 17 horas mais 3 minutos. A primeira baixa-mar do dia aconteceu às 11h14 e a seguinte será às 23h43, e a primeira pré-bar foi às 5h23 e a seguinte será às 17h33. Os dados apontam que hoje será um dia regular para pescar, sendo o melhor momento que resta do dia, das 22h12 até às 24h12. Amanhã, sexta-feira, a primeira baixa-mar será às 11h14 e a seguinte às 23h43. E a primeira pré-bar será às 5h23 e a seguinte às 17h mais 33 minutos. Em relação à pesca, as previsões indicam que amanhã poderá ser um bom dia, sendo os melhores momentos das 10h55 até às 12h55, ou então das 22h51 até às 24h55. Fim de linha, tempo apenas para repormos aqui os títulos dos principais assuntos que foram abordados. Dissemos que o Governo quer eliminar do Código Civil a possibilidade de menores de 16 anos poderem contrair matrimónio com consentimento dos pais. A PAICV quer explicações do Governo sobre fundos públicos e o financiamento do Banco Mundial anunciados para a compra dos 4 navios prometidos e o paradeiro dos mesmos. O Ministro do Mar anuncia consórcio espanhol constituído por 3 empresas para gerir o complexo de pesca do Porto Grande. O Governo norte-americano começa a rastrear redes sociais de imigrantes e solicitantes de visto e pode negar solicitações de benefícios de imigração. Trégua na implementação do tarifaço entre Estados Unidos e a Europa e agravamento das taxas alfandegárias a produtos chineses. Fique bem, muito obrigado. Às 14h, Ednei Barros estará aqui para apresentar os títulos e também o resumo daquilo que foi dito neste jornal. Condição de boa tarde. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.